A brisa salgada do oceano soprava sobre os penhascos, onde se erguia uma imponente mansão moderna, com suas janelas de vidro refletindo os tons dourados de um pôr do sol que se esvaía. Lá dentro, riqueza e elegância se entrelaçavam, com um lustre de cristal lançando uma luz suave sobre o piso de mármore importado. E já de início, antes de começar, quero pedir para vocês ativarem o sininho, curtirem o vídeo, deixarem um comentário, compartilharem com os amigos. Isso é super importante porque cada like, comentário, compartilhamento ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também vão curtir esse conteúdo incrível. Vamos juntos fazer essa comunidade ficar ainda mais forte. Ali, um jovem de 22 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes penetrantes, enfrentava um desafio que se espalharia pelos escalões da alta sociedade. Escolher a próxima esposa de seu pai. O patriarca, um titã da indústria de 55 anos, havia construído uma fortuna com resorts de luxo e vinhedos extensos. Viúvo há 2 anos, ele agora buscava uma nova parceira, mas com um toque extraordinário. Ele confiou a decisão ao filho. "Você tem um olhar aguçado para o caráter", disse ele, com a voz em uma mistura de autoridade e expectativa. "Escolha com sabedoria, pois isso moldará o futuro da nossa família." O jovem, inquieto, mas decidido, aceitou a tarefa, sabendo que era um teste tanto para seu julgamento quanto para sua lealdade. As candidatas eram 5 mulheres, cada uma delas um modelo de sucesso e influência, escolhidas a dedo por seu potencial para elevar o legado da família. O jovem teve uma semana para decidir, com o peso da expectativa pesando sobre seus ombros. O grande salão da mansão era uma visão de opulência, adornado com orquídeas brancas e velas bruxuleantes, um quarteto de cordas enchendo o ar com melodia. O jovem, vestido com um terno sob medida, observava as candidatas enquanto elas se misturavam a uma multidão reluzente de magnatas e influenciadores. Cada mulher trazia uma presença distinta, suas ambições e personalidades tão variadas quanto as joias que usavam. A primeira, uma herdeira de hotel de 38 anos, deslizou pelo salão com graça calculada, seu vestido preto uma declaração de poder discreto. Suas palavras eram educadas, mas afiadas, e seus olhos avaliavam cada detalhe como se estivessem avaliando um investimento. Em seguida, veio uma influenciadora digital de 34 anos, cuja energia vibrante iluminava o ambiente como seu vestido esmeralda. Ela falou sobre fama e tendências, com um riso alegre, porém fugaz, como se tivesse sido escrito para uma plateia. Uma advogada corporativa de 42 anos se aproximou com passos medidos, sua conversa pautada em estratégia e inovação. Seu intelecto era inegável, mas seu comportamento carregava o distanciamento frio de uma sala de reuniões. A quarta, uma designer de joias de 30 anos, irradiava criatividade, e suas histórias de inspiração global despertavam um calor genuíno no sorriso do jovem, embora ele se perguntasse se seu espírito livre se encaixaria no mundo rígido de sua família. Por fim, uma filantropa de 36 anos, ex-modelo, destacou-se por sua sinceridade silenciosa. Seus suaves olhos castanhos falavam de perda e compaixão, despertando algo profundo no jovem. Nos dias seguintes, o jovem passou um tempo com cada mulher, buscando a verdade por trás de suas aparências polidas. Ele visitou o principal hotel da herdeira, onde seu brilhantismo estratégico brilha, mas sua fria rejeição a um membro da equipe deixou um gosto amargo. Com a influenciadora, ele participou de uma sessão de fotos ao vivo à beira-mar, mas o foco dela em métricas de mídia social ofuscou a conversa. A advogada o convidou para um evento empresarial de alto risco, onde suas habilidades de negociação deslumbraram. Mas sua visão do casamento parecia mais uma fusão do que um vínculo. Sua mãe, que descansa em paz, dizia que você via além das máscaras que todos usam. Por isso, quero que você escolha minha próxima esposa. O jovem franziu o senho, o peso daquelas palavras caindo sobre ele como uma onda. Pai, isso não faz sentido. Você é quem deveria decidir algo assim. Como eu posso escolher quem vai dividir a vida com você? O magnata riu, um som grave que misturava diversão e uma pitada de desafio. Porque você é parte desta família e sua visão importa. Além disso, quero testar sua capacidade de julgamento. Escolha bem, e todos nós sairemos ganhando. Escolha mal, e, bem, você sabe como as coisas podem se complicar. O jovem desviou o olhar para as janelas, onde o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura.
Ele sabia que o pai nunca agia sem um propósito maior. Aquilo não era apenas sobre encontrar uma esposa. Era um jogo de poder, uma prova de lealdade e inteligência. Quem são as candidatas? Perguntou, resignado, mas com uma faísca de curiosidade. O magnata fez um gesto, e seu assistente, um homem de terno impecável, trouxe um tablet com fotos e dossiês. 5 mulheres, explicou o patriarca, todas influentes, bem-sucedidas, com algo único a oferecer. Cada uma pode fortalecer nossa família de uma maneira diferente. Conexões, prestígio ou até uma nova perspectiva. Você tem uma semana. O jovem passou os olhos pelas imagens, cada uma revelando uma mulher distinta, com um brilho próprio, mas também com segredos que ele teria de desvendar. A primeira era uma herdeira de 38 anos, dona de uma rede de hotéis de luxo, conhecida por sua elegância gélida e contatos políticos. A segunda, uma influenciadora digital de 34 anos, comandava uma marca de cosméticos e milhões de seguidores com seu carisma vibrante. A terceira, uma advogada de 42 anos, era uma mente brilhante no mundo empresarial, com uma reputação de ferro. A quarta, uma designer de joias de 30 anos, conquistava o mundo com sua criatividade e estilo ousado. Por fim, a quinta, uma filantropa de 36 anos, ex-modelo, dedicava-se a causas sociais com uma sinceridade que parecia rara naquele círculo. "E se eu não escolher nenhuma?" perguntou o jovem, devolvendo o tablet. O magnata arqueou uma sobrancelha, o sorriso afiado. "Você vai escolher, e vai me explicar por quê." Naquela noite, a mansão transformou-se em um palco de ostentação. O salão principal, decorado com orquídeas brancas e velas flutuantes, vibrava com a energia de um evento cuidadosamente orquestrado. Uma banda de jazz tocava ao fundo, suas notas suaves misturando-se ao murmúrio de conversas entre empresários, políticos e celebridades. O jovem, agora em um blazer que contrastava com sua expressão de relutância, posicionou-se estrategicamente perto de uma das janelas, observando as candidatas enquanto elas navegavam pela multidão. A herdeira foi a primeira a se aproximar. Seu vestido preto, de alta costura, abraçava sua silhueta com perfeição, e sua postura era tão impecável quanto uma estátua de mármore. "É um prazer conhecê-lo", disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Seu pai fala muito de você." Suas palavras eram polidas, mas o jovem notou como ela analisava o ambiente, como se estivesse calculando o valor de cada lustre e cada convidado. A influenciadora chegou em seguida, um furacão de energia em um vestido verde esmeralda que capturava a luz. "Você já pensou em ter um canal nas redes? Com seu charme, seria um sucesso." Ela riu, tocando o braço dele de leve, mas o jovem sentiu que o entusiasmo dela era mais um desempenho para uma audiência invisível do que uma conexão genuína. A advogada foi mais reservada, sentando-se ao lado dele durante o jantar. Sua conversa girou em torno do mercado imobiliário, e ela demonstrou um conhecimento que o impressionou. "Seu pai construiu algo extraordinário", disse ela, com um tom sério. "Mas há espaço para inovação. Sustentabilidade, por exemplo, é o futuro." O jovem gostou da objetividade, mas sentiu uma frieza em suas palavras, como se ela estivesse negociando um contrato, não construindo um diálogo. A designer de joias trouxe uma energia diferente. Com um vestido de tons terrosos que parecia inspirado em suas próprias criações, ela contou histórias sobre suas viagens em busca de inspiração, seus olhos brilhando com paixão. "Você já parou para observar a arte nas coisas simples? Como o formato de uma concha na praia?" perguntou ela. O jovem se pegou sorrindo, contagiado pela autenticidade dela, mas questionou se ela se encaixaria no mundo rígido de sua família. Por fim, a quinta mulher se aproximou, quase hesitante, com um vestido de alta elegância que contrastava com a extravagância ao seu redor. Seus olhos castanhos transmitiam uma serenidade que o desanimou. "Não sei se sou o que seu pai espera", admitiu ela, com um sorriso meio sério. "E ela fala, mas sei o que é perder alguém, meu querido, e sei que sua família é mais do que status ou contratos." Assim, o jovem sentiu um aperto no peito, a menção à perda ecoando sua própria dor pela mãe, que ainda o acompanhava como uma sombra. Assim, ele a encarou e a observou meio de longe após tal comentário. Pensou, por que ela tocou neste assunto? Quem ela acha que é? Mas continuou calado, porém sério. Os dias seguintes,
O jovem mergulhou na tarefa de conhecer cada candidata, determinado a enxergar além das fachadas que elas apresentavam. Ele começou pela herdeira, visitando um de seus hotéis, um palácio de vidro e aço que exalava luxo. Ela o guiou pelos salões, explicando sua visão estratégica para expandir os negócios, e com frieza. Porém, uma cena aconteceu em sua frente e chocou. "Eficiência é tudo", disse ela, sem hesitar, enquanto o jovem se perguntava se havia realmente bondade em sua vida. Já com a influenciadora, ele participou de uma sessão de fotos à beira-mar, onde ela comandava uma equipe de fotógrafos com a naturalidade de uma estrela. O cenário era deslumbrante, com ondas quebrando suavemente e gaivotas cruzando o céu, mas a atenção dela estava nos ângulos perfeitos e nos likes que viriam depois. Quando o jovem tentou iniciar uma conversa mais profunda, ela desviou para trivialidades, deixando com uma impressão não muito boa sobre sua postura. Assim, a advogada o levou a um evento de negócios, onde demonstrou sua habilidade em negociar com investidores poderosos. Sua inteligência era afiada, e ela parecia antecipar cada movimento no jogo corporativo. No entanto, o jovem notou que ela falava do casamento com seu pai como se fosse uma fusão empresarial, com termos como uma união comercial. Ele admirava sua mente, mas sentia que faltava emoção em sua abordagem sem afeto algum ao próximo. Já com a designer, logo convidou para seu ateliê, um espaço vibrante cheio de esboços, gemas brutas e ferramentas de criação. Ela compartilhou histórias de suas viagens, descrevendo como encontrava inspiração em mercados de rua e paisagens distantes. O jovem ficou encantado com sua autenticidade e percebeu que ela parecia mais apaixonada do que qualquer uma das outras, e o amor era bem mais visível sendo uma boa candidata a se integrar à família. Por fim, a quinta mulher que o desagradou nem teve uma oportunidade de mostrar algo sobre ela. Ele realmente já tinha escolhido uma das moças e observou a quinta mulher em uma outra oportunidade com outra pessoa. Ela não estava tentando impressioná-lo. Ela contou o que lhe aconteceu no passado, e o jovem sentiu algo dentro dele e uma conexão que não podia ignorar e sem explicação. À medida que o prazo se aproximava, o jovem caminhava pelas falésias ao entardecer, o som das ondas misturando-se aos seus pensamentos. Ele sentia o peso da expectativa do pai, que claramente queria uma escolha que fortalecesse o império da família. A herdeira e a advogada pareciam as opções mais estratégicas e menos atrativas, com suas conexões e habilidades. Mas cada vez que ele pensava na designer, algo em seu coração insistia que ela era a escolha certa e aceitável. A quinta mulher após a breve história era diferente e menos atrativa. Ele passou noites revisando os dossiês, analisando cada detalhe. A herdeira tinha contatos que poderiam abrir portas no governo. A influenciadora podia amplificar a marca da família nas redes. A advogada traria expertise jurídica. A designer, um toque de inovação criativa e ânimo. Mas a quinta mulher não tinha muitos dados sobre ela. Ele viu que ela não oferecia algo que pudesse ou que a família precisava: humanidade. Na véspera do prazo, ele se sentou com o pai em um jantar privado, a sala iluminada apenas por um candelabro e pelo brilho distante do mar. "Eu escolhi a moça das artes", anunciou, sua voz firme, mas com um traço de nervosismo. "Ela não está aqui pelo que podemos oferecer. Ela não precisa disso, mas, como nós estamos reconstruindo uma família, ela é a minha melhor escolha e traz equilíbrio. Se queremos uma família, não apenas um império, é ela." O magnata ficou em silêncio, seus olhos fixos no filho. Por um momento, o jovem temeu ter cometido um erro. Então, um sorriso lento se formou no rosto do pai. "Você me surpreendeu", disse ele. "Talvez eu tenha subestimado sua visão." Então seu pai pergunta: por que escolheu ela e não uma das outras? E ele explicou que todas as jovens tinham de especial, mas não achou nada relevante da qual a família precisa, pois elas estavam apenas mostrando o que era mais importante para elas. Mas eu queria ver cada uma em sua naturalidade. Assim foi a minha decisão. A advogada era fria e calculista, mas sem nenhuma intenção que realmente teria em uma família. A herdeira tinha tudo para ser de nossa família, mas lhe faltava humanidade. Já a influenciadora era sem humildade e dava a entender que este casamento era só para mais cliques, para ter mais fãs em seu blog. A moça das artes, ela era inspiradora e muito criativa em tudo quanto estava envolvida. Por isso a minha decisão ser ela. Mas quando ele terminou, seu pai frio e calculista indagou:
E a quinta moça que eu tinha falado você nem mencionou ela para mim. Qual foi a sua análise sobre ela? Papai, eu estive com ela na festa, mas ela demonstrou que não tinha interesse em um casamento. Para ela parecia muito forçado e não queria se casar com um troféu, pois tudo que ela viu aqui era só para amostra de bens materiais. E eu não vi muita coisa sobre esta moça, sem ter muito que falar sobre sua vida. Seu pai pergunta: então você não foi muito atrás de informações sobre a moça? O filho, ao ver que seu pai queria mais explicações sobre a moça, ele lhe pede mais um tempo para lhe dar a resposta sobre esta moça. Assim aconteceu. Ele foi ver ela em sua casa e descobriu que a sua mansão era o dobro da que eles possuíam, e tudo que ela tinha não estavam somente nesta cidade. Em seu portão luxuoso conseguia avistar um dos jardineiros e lhe pediu para conversar com a moça, que era a dona da casa. Mas ela já tinha viajado para o exterior. Desesperado, ele pergunta para onde ela tinha viajado. Ele respondeu que saiu do país. Mas assim então ele perdeu a oportunidade para saber mais sobre ela. E assim as suas esperanças começam a ir por terra. Após meses de esperas angustiantes, ele soube que a moça havia retornado. Rapidamente ele foi ao seu encontro, explicando o que havia acontecido. Mas a moça pelo telefone não parecia muito animada, mas mesmo assim marcou o encontro em um lugar muito diferente do habitual do jovem. Era 7 da manhã que já estava no lugar marcado, e em meio a tantos carros na avenida um belo bento imponente surge parando ao lado de seu carro, pedindo para que entrasse pela porta traseira, seguindo em direção a uma parte mais pobre da cidade. E sem saber o que ela era ou fazia, continuaram calados até o carro parar. Então, ao descer do carro em frente a uma ONG, se assustando com a quantidade de crianças que, quando viram a moça, correram ao seu encontro. Ele, todo sem jeito, olhava e ria com tanta animação e alegria das crianças. Assim, as crianças, ao vê-la, chamaram de mãe, que ela respondia com abraços e muito carinho. Ele ficou assustado, pois nunca viu tantas crianças chamar uma pessoa de mãe daquele jeito. Assim, com muita dificuldade para entrar dentro do estabelecimento, algumas mulheres pediram para elas darem caminho, dentro da ONG também sua propriedade. Eles conversaram sobre tudo e como se tornou mãe adotiva de todas as crianças de sua ONG. Falou do porquê viajava tanto para o exterior, devido ter que comprar roupas e ver como seus 39 filhos mais velhos fazem faculdade, que estavam estudando na Europa e nos Estados Unidos estavam indo com os estudos. E que sua fortuna era para todos eles e não mediria esforços para fazerem todos felizes. Ele, assombrado com tanto amor e alegria, não conteve as lágrimas e se lembrou da sua mãe. Ela, vendo como ele ficou, pois já sabia que ele passou por uma perda muito difícil, e o acalentou com um carinho sem igual de uma mãe. Assim os dias se passaram, e sempre lembrando daquela tarde, que ele se divertiu como nunca com as crianças. Seu pai, após esperar estes longos dias, recebe notícia de que seu filho tinha marcado festa, muito luxuosa por sinal. Seu pai e as candidatas estavam esperando sua resposta. Seu pai pergunta sobre sua escolha. Ele, com toda a calma, ficou de frente das candidatas e pediu a mão da bela filantropa, que mudaria tudo dentro de seus conhecimentos sobre o afeto após uma grande perda. A decisão do jovem explodiu como uma bomba na alta sociedade. Jornais e redes sociais fervilhavam com especulações, alguns elogiando a escolha inusitada, pois ele escolheu alguém que era menos apresentável, outros questionando se era um movimento arriscado. A herdeira manteve a compostura, oferecendo um sorriso educado ao público, mas rumores diziam que ela estava furiosa por trás das portas fechadas. A influenciadora postou uma mensagem críptica em suas redes, sugerindo que nem todos entendem o verdadeiro valor da visibilidade e amor ao que faz. A advogada enviou uma nota formal de parabéns, mas sua frieza era evidente. A designer, a moça das artes, por outro lado, surpreendeu a todos ao enviar um presente à filantropa, uma joia delicada, acompanhada de uma nota que dizia: "Você é uma inspiração." A filantropa, inicialmente espantada com a escolha, aceitou o noivado com uma condição: que a família se comprometesse com causas sociais. Para a surpresa do jovem, o pai concordou, pois logo descobriu que seu pai era um dos que a ajudava em sua ONG, vendo na decisão do filho uma oportunidade de redefinir a imagem pública do império. Nos meses seguintes, a mansão começou a mudar. Antes um símbolo de riqueza intocável, agora parecia mais acolhedora, com toques de calor trazidos pela moça caridosa. Ela organizou eventos beneficentes no salão principal,
onde outrora só havia jantares de negócios. Crianças de comunidades carentes visitavam o jardim, brincando entre as fontes, enquanto o jovem observava, maravilhado com a transformação. Ele começou a passar mais tempo com a mulher, agora sua segunda mãe, descobrindo nela não apenas uma figura materna, mas uma parceira de ideias. Eles discutiam forma de usar a fortuna da família para criar impacto social, desde bolsas de estudo até programas de moradia. O jovem, que antes se sentia preso em um mundo de aparências, encontrou um propósito que o fazia levantar da cama com entusiasmo. A escolha do jovem não apenas mudou a dinâmica da família, mas também enviou ondas de choque pela sociedade. Jornais publicavam artigos sobre as novas iniciativas filantrópicas da família, e a mulher, que não gostava de aparecer muito, se tornou uma figura admirada, coisa que não tinha intenção. E aí, estão gostando da história? Então não se esqueçam, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, deixem seu like para apoiar o canal, comentem aqui embaixo o que acharam e compartilhem com os amigos. É tudo de graça, pessoal. Cada ação de vocês faz uma diferença enorme para a gente continuar trazendo vídeos cada vez melhores. Bora fortalecer o canal juntos? Assim, e reconhecida, não apenas por sua bondade, mas por sua habilidade de unir pessoas em torno de uma causa. O jovem notou que até os mais cínicos entre os amigos do pai começaram a respeitar a nova maneira de recepção fraternal que os faltavam. No entanto, nem todos estavam satisfeitos. A herdeira, ainda magoada, tentou minar a reputação da mulher em círculos sociais, espalhando rumores sobre sua falta de sofisticação. A influenciadora, por sua vez, lançou uma campanha nas redes sugerindo que a família havia perdido o brilho. O jovem, porém, defendeu a escolha com firmeza, organizando um evento público onde a humanitária brilhou, silenciando os críticos com sua autenticidade. Com o passar do tempo, o jovem e a mulher desenvolveram uma conexão profunda. Ela o ouvia quando ele falava da mãe, compartilhando suas próprias histórias de perda. Juntos, eles transformaram a dor em ação, criando uma fundação em memória da mãe do jovem, focada em ajudar famílias em luto. O patriarca, inicialmente cético, começou a se envolver, encontrando um novo propósito além dos negócios. O jovem percebeu que seu pai, antes tão focado em poder, estava mudando. Durante um jantar, o magnata confessou: "Você me fez ver que riqueza não é só o que acumulamos, mas o que compartilhamos." Era a primeira vez que o jovem via vulnerabilidade no pai, e isso fortaleceu o laço entre eles. Certa noite, o jovem voltou às falésias, o lugar onde tomara sua decisão. O céu estava pintado de tom de laranja e púrpura, e o som das ondas o envolveu como um abraço. Ele refletiu sobre o caminho que o levou até ali, a dúvida, o medo de falhar, a coragem de seguir seu coração. Sua primeira escolha havia sido um risco, mas viu que o caráter não se mede por impressões exteriores. Mas foi a simplicidade que trouxera equilíbrio a um mundo que ele antes via como vazio e sem sentido. Ele pensou na mãe, imaginando o que ela diria. "Você fez o certo." Ele quase podia ouvi-la sussurrar. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que a casa não era apenas um monumento ao sucesso, mas um lar. A mansão, agora um símbolo de transformação, abrigava uma família unida por algo maior que o dinheiro. Aquela mulher, com sua simplicidade e honestidade, trouxe calor e propósito. O jovem encontrou sua voz, e o patriarca descobriu que o verdadeiro poder está em deixar um impacto positivo. A escolha que chocara a sociedade provou ser a mais acertada, não por alianças estratégicas, mas por reacender o valor da humanidade em um império outrora frio. O jovem caminhava pelos jardins da mansão, agora abertos para eventos comunitários, e sorria ao ver crianças correndo, famílias reunidas. Sua decisão não apenas escolher uma esposa para o pai, mas redefinira o que significava ser parte de um legado. O futuro, ele sabia, seria guiado não apenas pelo poder, mas pelo coração. Assim, sua vida, suas escolhas e seu caráter foram testados por seu pai, pondo em prova não apenas sua força, mas sua capacidade de carregar o peso de uma decisão que poderia mudar tudo ou destruí-lo por completo. Assim se encerra um ciclo de vaidades humanas.